Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Terceiro dia do nosso propósito de leitura de 21 dias, encontrando o seu caminho financeiro. E vamos então para o nosso devocional. Não é sobre mim. Na antiga cultura do Oriente Médio, os servos eram uma parte comum da família. Eram tratados como empregados, mas às vezes, se o mestre fosse gentil, eles seriam tratados como membros privilegiados da família, independentemente de qual fosse o tipo de relacionamento entre servos e mestres, uma coisa permanecia a mesma. O servo sempre era responsável pelo mestre. O mestre queria que certas tarefas fossem realizadas e era trabalho do servo realizar essas tarefas. Antes de conhecermos Jesus, éramos escravos do pecado. Jesus nos salvou através da sua morte e ressurreição. Nós não somos mais escravos do pecado, mas através de Jesus somos servos de Deus. Deus nos escolhe em sua família e nos dá sua herança. Isso significa que podemos fazer parte de seu reino, ajudando-o a fazer as coisas certas no mundo como as coisas estão certas no céu. Deus nos chama para sermos mordomos fiéis do que Ele nos deu. Ele é o nosso bom mestre. Não é nosso trabalho questionar os planos do mestre ou dizer a ele o que faremos ou não faremos. Nosso papel é obedecer ao mestre alegremente, realizar o trabalho que ele nos deu. Pense sobre. Primeiro, você pensa em si mesmo como servo de Deus? Por que ou por que não? 2. Quando se trata de dinheiro, quem é o chefe da sua conta bancária? Como você pode colocar Deus no comando de seus gastos neste mês? Terceiro, quais são 3 mudanças que você pode fazer esta semana para ser um servo mais fiel? Ore. Jesus, muito obrigado por abrir o caminho para eu me unir à família de Deus. Me ajude a confiar em Ti como meu mestre. Ajude-me a ser um bom mordomo daquilo que tens me dado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a seguir diz: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. Se és filho, és também herdeiros por Cristo. E assim concluímos o nosso terceiro dia. Compete a você responder a seguinte pergunta, com base na leitura de hoje: o que Deus está lhe dizendo? Então eu concluo aqui dizendo que eu sou servo de Cristo, fui chamado por Cristo para fazer parte da família de Deus, para fazer as coisas certas aqui na terra,
para que sejam certas como é no céu. Assim como diz a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixe Deus realizar a sua vontade na sua vida. Até amanhã, nos vemos aqui novamente.